Você sabia que em Portugal você compra um carro à vista com um salário mínimo daqui? 870 euros? Sabia que o salário mínimo de Portugal é 870 euros e ele equivale a 5.400 reais? Para você migrar para Portugal, você precisa ter uma conta internacional para você ir poupando desde o Brasil. E essa conta é a Wise. Embora um carro você compre em Portugal com um salário mínimo, você não pode chegar aqui e se iludir com o poder de compra. Olá pessoal, tudo bem? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje, que é o segundo passo dos 10 passos para quem está se preparando ou deseja se preparar para imigrar para vir morar em Portugal. O segundo passo é tão importante quanto o primeiro. O primeiro passo nós falamos no vídeo passado, que é o planejamento psicológico. E hoje o segundo passo é o planejamento financeiro. É tão importante quanto o primeiro. Então, já chama todo mundo aí, vai para o sofá, liga na TV, liga no YouTube, coloca o vídeo para que todos possam ver juntos, porque a decisão de imigrar deve ser de toda a família e não de apenas uma pessoa. Afinal, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, pessoal, vamos ao nosso planejamento financeiro. Se você deseja migrar para Portugal, você tem que seguir os 10 passos que eu vou te falar aqui nessa série. E eu dividi o planejamento financeiro em 5 pontos importantes. O primeiro ponto importante é quanto antes você começar a economizar, quanto antes você começar a poupar dinheiro, você está fazendo o mais correto. Um ano e meio antes da sua viagem, do que você pretende chegar em Portugal, é o que eu sugiro que você comece já a poupar dinheiro, a economizar. Então, o primeiro ponto é ter antecedência. Anteceda-se o máximo possível. Quanto mais dinheiro você tiver de reserva para trazer para Portugal, melhor, porque você precisa aqui de muito dinheiro. Gente, o salário mínimo em Portugal é 870 euros. O que dá, no câmbio de hoje, daria 5.400 reais. Mas, você chegando aqui em Portugal, por exemplo, se você tivesse 1.000 euros hoje, seria mais ou menos 6.270 reais. Isso não daria para quase nada, porque se você chegar em Portugal hoje e tiver que arrendar uma casa ou um apartamento por 600 a 700 euros, vamos dizer assim, por exemplo, né? Porque o arrendamento, vocês sabem que em Portugal está muito caro depois dessa imigração toda que está tendo para a Europa, e Portugal está sobrecarregado de imigrantes. O pessoal, né, aproveitou da situação para subir o valor de arrendamento. Então, o arrendamento, a gente tem que sempre pensar mais alto, porque se você achar mais barato, melhor, porque sobra dinheiro, mas você não pode pensar em achar um arrendamento de 400 euros, quando na verdade a maioria está acima disso, e aí você vai ficar frustrado e vai ser preocupante, porque vai faltar dinheiro para você. Então é melhor pensar mais alto, já que você está com tempo ainda para se preparar, pensar o valor mais alto, porque é melhor sobrar do que faltar, né? Então, se você vem para cá, vamos dizer que hoje tenha que pagar um arrendamento de 700 euros, vocês sabem que aqui a maioria das pessoas pedem 2 calções e uma renda. Então, seria como se fosse 3 mensalidades daquele aluguel. Se são 700 euros, teria que ter 2.100 euros. 2.100 euros em real, convertendo para real, é mais de 13 mil reais. Então, por aí você já vê que você tem que ter bastante dinheiro, porque só para entrar o primeiro mês na casa, você já teria que ter 13 mil reais, arredondando, né, um valor redondo, teria que ter 13 mil reais para morar um mês na casa, porque os outros 2 meses é calção, você só recebe quando você sair dessa casa. E esse calção é como se fosse um seguro, né, para o dono da casa, de que se você estragar alguma coisa na casa, ele tem esses 2 calções para ele depois reformar o que você estragar. Então, você tem que ficar na casa, não estragar nada, para que você receba esses 2 calções de volta quando você sair da casa. Então, os 13 mil reais, na verdade, você estaria pagando o primeiro mês do seu aluguel ali, né? E os 2 meses ficam como fosse
uma poupança ali que fica com o dono da casa, que no final ele vai te devolver, caso a casa esteja no mesmo estado que você recebeu. Então, precisa de muito dinheiro. O primeiro ponto, então, é anteceder-se. Se você vem para cá, você tem que ter uma reserva boa de dinheiro, de no mínimo 6 meses para você morar aqui. Se você não conseguir trabalho rápido, pelo menos você vai ter um dinheiro para você viver 6 meses bem, sem se preocupar. E nesses 6 meses você tem que ficar correndo atrás de trabalho, porque você não pode ficar também gastando só em real, porque ele vai embora muito rápido. O real aqui é como se fosse água na mão, né? Vai escorrer rapidamente, você vai acabar com sua reserva toda. Então, anteceda-se, comece a economizar a partir de hoje, junte toda a família na sala, assista o vídeo, já conversem uns com os outros, falando o que nós precisamos poupar, o que nós podemos cortar que estamos comprando de supérfluo, o que nós podemos deixar de fazer, por exemplo, para que possamos guardar esse dinheiro. Se você todo final de semana vai para um bar beber, você tem que começar a cortar isso. Se você vai para o cinema toda semana e compra aquelas pipocas, aqueles refrigerantes, pizza, lanche do McDonald's, tudo que é caro, você já começa a poupar isso também. Vai fazer um outro programa que você não gaste tanto. O que nós temos aqui que nós podemos vender que a gente já não usa, que não vai fazer tanta falta assim logo agora? Por exemplo, quando a gente veio para cá, nós tínhamos um faqueiro que a gente só usava no Natal. Ele tinha mais de 30 peças, a gente só usava no Natal. Vamos vender logo isso, porque a gente nem usa. Então, a gente podia muito bem ficar sem aquele faqueiro no Natal seguinte. E a gente foi vendo tudo que a gente podia vender antes, copos, talheres, cobertores, roupas que a gente já não usava tanto e que estava ainda novinha, calçado, eletrodoméstico, algum objeto. Então, gente, o que você puder já fazer uma lista do que você pode vender com antecipação, já vai fazendo, e esse dinheiro você já guarda, não gaste. Esqueça esse dinheiro lá para ficar guardado já para sua reserva. Então, esse é o primeiro ponto. Anteceda-se. Quanto antes você começar a poupar e economizar, e isso é toda a família. Como eu disse na chamada anterior, uma durinha só não faz verão. Então, é importante que toda a família sente na sala, desligue, né, todas as coisas, ligue a TV para assistir o vídeo no YouTube e depois vocês desliguem e comecem a conversar e anotar o que vocês podem fazer para se antecipar já na economia desse valor que vocês precisam trazer para Portugal. O segundo ponto que eu acho muito importante nesse planejamento financeiro também é você quitar suas dívidas. Se você tem dívidas no Brasil, se você tem parcelamento, se você tem dívidas que você tem que fazer renegociação, se você pretende vir para Portugal daqui a 1 ano e meio, 2 anos, que seja, já começa a quitar suas dívidas, porque a pior coisa é você chegar em Portugal e os seus parentes que ficaram no Brasil ter que ficar recebendo ligação de empresas que você ficou devendo, SMS, ou ficarem mandando para você também SMS ou e-mail te cobrando, e que seu nome vai para o Serasa, e que isso, que aquilo. Então, gente, preferência, quite as suas dívidas para que você venha despreocupado. Porque antes mesmo de sair do Brasil, você vai ter muitas coisas para gastar também. Então, já quita suas dívidas, zerou tudo. Começa a guardar o dinheiro para poder gastar com o que você precisa antes de vir para cá. Porque você vai precisar fazer vários apostilamentos, você vai precisar tirar, se você não tem ainda CNH, não tem habilitação, de preferência, gente, tire a CNH, não venha sem habilitação para cá, para Portugal, porque aqui você precisa dirigir. É imprescindível, gente, eu acho assim essencial vir para Portugal sabendo dirigir, tendo o seu CNH. Então, por isso que eu falo que a antecedência é a melhor coisa, porque a sua carteira provisória tem a duração de 1 ano. Então, quando você vier para Portugal, já vai ter passado esse ano, você já vai ter pego a sua carteira permanente com a duração lá de 10 anos, né? Quem tem acima de 50 anos é que é só 5 anos, mas quem não tem são 10 anos, então venha habilitado. E aqui depois
Com o tempo, aí você troca para carta de condução portuguesa, mas isso pode demorar aí 5 anos, não tem problema nenhum. Então, você vai ter muitos gastos antes. Você vai ter que guardar dinheiro para muita coisa. Então, quita suas dívidas e depois você já começa a guardar para ter esses gastos que antecedem a sua viagem, que são, né, compra de passagem, apostilamentos de documentos, tirar CNH se você não tem, guardar dinheiro para arrendamento, tirar passaporte. Gente, é muita coisa antes que eu vou falar em outro vídeo que você precisa fazer antes de vir, e depois também vou fazer um vídeo extra com o que você vai gastar logo que chegar aqui, o que você tem que fazer, porque aí, tem todo o planejamento antes de vir, e quando eu chegar, o que eu faço? Então eu vou fazer um vídeo extra também falando disso, mas não é nos 10 passos, é um vídeo extra. Então você se inscreve no canal, já curte, comenta, compartilha, fica aqui no canal para você estar acompanhando esses 10 passos e também os vídeos extras que eu vou estar fazendo, tá ok? Terceiro ponto que eu acho muito importante é você trazer uma reserva para 6 meses no mínimo, você ficar aqui despreocupado. Então, o primeiro ponto é você se anteceder, já começar as economias desde agora. Quer dizer, a partir do momento que você determine o tempo que você vai vir para cá, e você tem que ter esse tempo determinado na sua cabeça para você poder começar a sua economia sabendo que naquela época você vai estar viajando para cá. Então, tenha isso determinado. Não ficar, não sei, daqui a 2, 3 anos, 4 anos eu vou, não sei. Não, já comece a poupar sabendo o tempo, porque aí você vai realmente poupar para aquele objetivo, né, determinado ali da data e tudo mais. O segundo é quitar suas dívidas, como eu já falei, e o terceiro ponto é ter essa reserva para no mínimo 6 meses. Não pense que porque você vem com visto, né, e depois a gente vai ver ainda tipos de visto. Não pense que você vem com visto, que só por isso vai ser muito fácil você conseguir trabalho, porque não vai. Mesmo que seja visto de trabalho, não vai ser tão fácil assim. Por exemplo, eu fiquei 4 meses para conseguir trabalho aqui. Meu marido, em 28 dias, já estava trabalhando. Mas foi porque ele veio com visto? Não, foi porque foi indicação de um amigo do meu genro para um trabalho numa fábrica, e ele foi lá e foi aceito e começou a trabalhar com 28 dias. Não quer dizer que não foi por causa do visto, foi por causa da indicação do amigo do meu genro. Então, assim como pode ser muito rápido, em até uma semana, de repente, você conseguir um trabalho, né, dê sorte de chegar em um lugar que está precisando. E como eu já disse também no outro vídeo do planejamento psicológico aqui, eles não se preocupam em você ter experiência, em você ter formação naquela área, não. Eles te explicam o trabalho, então não tem problema nenhum quanto a isso. Mas assim como pode ser rápido, pode também demorar meses. Então você precisa ter realmente uma reserva de no mínimo 6 meses para você estar aqui bem despreocupado, para você procurar com calma, para você não ficar desesperado. E como eu já falei também no outro vídeo, você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Você tem alguém que vai te socorrer se você precisar. Você tem uma renda extra que você recebe do Brasil, que vai também fortalecer seu financeiro, né? Então, são coisas que você tem que pensar com bastante antecedência. Não é porque vai vir morar em Portugal e você tem que vir de qualquer jeito. Não é assim, gente, não funciona. E mesmo quem vem com visto, se não vier com NIF, com NIS, tudo já às vezes tirado do Brasil, chegando aqui às vezes ainda encontra dificuldade, porque tem pessoas que estão chegando aqui com visto e não estão conseguindo tirar o NIS. E o NIS é como se fosse o INSS do Brasil. E aí a Segurança Social não está tirando o NIS porque quer que a pessoa tenha contrato. A empresa às vezes não contrata porque você não tem NIS. E aí a gente é uma coisa meio, né, sem lógica, mas acontece. Então, ou você tem que às vezes ter um advogado para poder fazer o seu NIS, desde ainda você no Brasil. Então são gastos que você tem que ter. E para você chegar aqui e logo conseguir um trabalho. Mas pode acontecer de você não conseguir rápido, então você precisa ter essa reserva financeira. É muito importante.
O quarto ponto do seu planejamento financeiro é o dinheiro que você vai trazer de reserva, esse dinheiro que eu acabei de falar, que você tem que ter no mínimo para 6 meses aqui. Você não pode cair na ilusão do poder de compra da Europa, do poder de compra que tem em Portugal. Porque se você chegar com esse dinheiro aqui, com essa reserva, e eu vou arrumar emprego rápido, vou arrumar trabalho rápido, então vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Vou querer comprar um iPhone, vou querer comprar uma BMW, porque é mais barato aqui. Não se iluda com o poder de compra aqui. Realmente existe poder de compra? Existe. Mas para quem já está ganhando em euro, porque aí você ganha em euro, compra em euro, e depois você vai receber de novo em euro, então tudo certo. Mas se você está ainda com real, convertendo para o euro, não vale a pena comprar, porque você vai estar perdendo muito dinheiro. Então, por favor, não se iludam com o poder de compra. Deixa para usar o poder de compra quando você já tiver um trabalho, quando você já estiver ganhando em euro, e aí você vai gastando aos poucos também, não é desesperado, né? Porque tem que ser aos poucos, tem que ser com responsabilidade. Ainda mais se for um casal que venha com filhos. Então você tem que comprar o básico primeiramente, para depois você ir comprando coisas que são mais supérfluas, né? Mas existe o poder de compra, só que você não deve vir iludido com isso ou já querendo chegar aqui e já usufruir desse poder de compra, porque não vai valer a pena se você ainda está com a sua reserva só em real e aí convertendo para o euro. Não vai valer a pena. Você primeiro precisa ganhar em euro para depois você começar a gastar com essa poder de compra. E aí chegamos no quinto ponto importante do seu planejamento financeiro, que você deve logo começar. Assim que você começar a guardar dinheiro, onde você deve guardar? Você precisa abrir uma conta, como eu disse, internacional. Na chamadinha do início, você precisa abrir uma conta no Banco Internacional, que é a Wise. Você precisa abrir uma conta na Wise. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que você pode usar esse link. E as primeiras conversões que você fizer, a primeira conversão, você não será tarifado, né? Não tem tarifa. E aí você vai conseguir fazer através desse link. Então faça seu cartão. Em 10 dias mais ou menos ele chega na sua casa e no Brasil. E aí você começa a guardar dinheiro lá em real. E aí depois, quando você vê que o câmbio tá baixo, você faz a conversão e deixa ela guardada em euros se você quiser. Ou você deixa tudo em real e quando estiver perto da sua viagem, você faz a conversão no dia que tiver com o câmbio mais baixo, faz a conversão para o euro. Eu vou deixar até um videozinho aqui curto. Como eu faço, né, para colocar, como eu faço para converter na conta da Wise o real para euro. Eu vou deixar aqui um videozinho logo depois desse quinto ponto para vocês verem. É muito fácil, é muito rápido. Eu uso porque eu recebo, eu tenho renda extra do Brasil, que eu recebo em real, então eu transfiro do Banco do Brasil do banco que eu tenho, né, na conta no Brasil, para o da Wise. E aí depois da Wise eu transfiro do euro para minha conta daqui do banco que eu tenho, conta aqui em Portugal. A Wise é aceita, gente, em mais de 140 países. Você for daqui de Portugal, por exemplo, para Marrocos, que eu não sei qual é a moeda lá, mas não é euro nem é dólar. Eu não sei se é ienes, não sei, alguma coisa marroquina, não sei qual é a moeda. Não pesquisei aqui para falar para vocês. Me desculpem, mas você pode usar o cartão da Wise, que o valor que tiver lá vai ser automaticamente, você converte para o valor do país, lá para a moeda do país, e aí você consegue usar lá em Marrocos. Se você for para outro lugar que usa dólar, você consegue também converter para dólar o valor que você tiver no real brasileiro, converte para dólar e aí você usa num país que use dólar. E assim sucessivamente, você pode usar em vários países, dependendo da moeda daquele país. A Wise, ela consegue fazer a conversão de mais de 140 moedas. Então, você pode usar em qualquer lugar a Wise. Até você ter o cartão da sua conta aqui em Portugal, né? Quando você estiver trabalhando com o seu contrato, você vai no banco,
Aqui em Portugal, só abre conta no banco, não é você chegar lá e abrir a conta no seu banco, você só abre conta no banco com contrato de trabalho. Então você precisa estar trabalhando para conseguir o contrato, com o contrato você vai no banco, faz a sua conta, e aí o que você tiver de euro na sua conta da Wise, você transfere para a sua conta aqui de Portugal. Então é desse jeito que funciona. Então, gente, começou a poupar? Abre a sua conta na Wise, em 10 dias já vai estar o cartão na sua casa. Você pode desbloquear se você quiser, ou então pode deixar bloqueado, pode bloquear mais para frente. Mas você já vai guardando dinheiro lá na conta da Wise e deixa lá. O dia que você vê que o câmbio está um pouco mais baixo, você vai lá e já converte para euro e guarda em euro. Ou deixa em real e mais para frente, perto da sua viagem, você converte para o euro. Tá bom? Entendeu como é que é? Então eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem abrir com esse link a sua conta na Wise e a sua primeira transferência não vai ter tarifa. Gente, estou fazendo esse vídeo aqui só para vocês verem como é fácil usar o Wise. Eu transferi do Nubank dinheiro aqui para o Wise, tá em real. E aí eu clico aqui em real e ponho para converter. Aí aqui aparece o total, né, 930. Eu quero converter esses 930 para euros. Já vai estar marcada a moeda euro lá que você quer. O euro aqui, ó, tá 6,19. Vai ser transferido, então, 144 euros e 18 cêntimos. E aí eu reviso aqui para onde eu vou enviar. Que no caso aqui é para o valor aqui, né? Tem uma IOF porque tem tarifa. Mas quem fizer abrir a conta pelo link, a primeira transferência não tem essa taxa. Aqui depois é que fica tendo taxa, porque o banco também tem que ganhar a parte dele, né? E aqui eu ponho para converter. E aí converteu. Agora está, ó, agora eu volto aqui. A parte de Brasil está zerada. E a parte do euro tem 144. E aí, se eu quiser enviar esse 144 para minha conta aqui de Portugal, aí eu clico em enviar. E a minha conta aqui de Portugal é essa que tem o símbolozinho, né? Português. Aqui aparece os dados, vai aparecer, eu quero transferir tudo. Vai aparecer os dados do meu banco agora aqui embaixo, que aí eu vou transferir e na mesma hora já cai na minha conta. Tá bom? Gente, então esse é o segundo passo para você que deseja imigrar para Portugal. O primeiro passo é o psicológico, que é a base de tudo, é o mais importante de todos e vale para toda a família. Não adianta uma pessoa só querer imigrar para Portugal e todo o resto da família não quiser vir, porque vai dar errado. Então é melhor não vir ninguém. O segundo ponto é o planejamento financeiro, que também é muito importante para que você não passe por apertos, para que a sua família não fique estressada, para que vocês não tenham desentendimentos, né? O casal não comece a brigar, porque tem aquele ditado que fala que quando o dinheiro acaba, o amor acaba. E eu já vi casos de brasileiros que se separaram aqui em Portugal por vários motivos, mas um dos motivos que os comentários que ficam por aí é esse também, de que o casal não vem extremamente ali os dois de acordo e depois começam as dificuldades a aparecer, acabam se separando, acabam voltando para o Brasil ou então indo para outro país e acaba o casamento. Então, pessoal, se planejem psicologicamente, financeiramente, sigam aqui no canal para ver os outros passos que eu vou estar ajudando aqui vocês com as informações. E, por favor, toda a família junto. Vejam os vídeos todos juntos, porque é muito importante que toda a família esteja de acordo, para depois não ficar vir um só querendo ou dois, os outros não, mas virem porque faz parte da família, e chega aqui, começam as brigas, começam os estresses,
depois começar algum aperto, alguma dificuldade financeira, começam os desentendimentos, e aí não vai ter dinheiro para voltar do Brasil, e aí imagina como é que vai ficar a sua vida, né, aqui. Aí o que você pensou que ia melhorar, vai piorar. Ah, no Brasil a gente não tinha esse problema, chegou aqui, começou a brigar por isso. Então, por favor, pensem bem, com o pé no chão, sejam responsáveis, não venham sem planejamento, não venham com pouco dinheiro e assistam os vídeos, curtam, comentem, compartilhem, sentem todo mundo junto, como eu já disse, uma durinha só não faz verão, e conversem, comunicação na família. Ouça o que os filhos têm a dizer, ouça o que o marido tem a dizer, o que a esposa tem a dizer, e realmente, gente, só venham se todos estiverem de acordo, para poder dar certo, porque se um estiver remando para um lado, o outro estiver remando para o outro, não tem como dar certo. Então, todos têm que estar com o mesmo objetivo para que possa dar certo, ok? Então, o próximo vídeo, gente, o terceiro passo será sobre passaporte. Então, se você quer assistir todos os 10 passos, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Uma boa noite para vocês, tudo de bom. Ah, gente, uma surpresa que aconteceu aqui semana passada. Chegou uma inscrita do canal. Eu conheci ela pelo canal. Ela morava no Pará e veio para Portugal. E, inclusive, ela vinha para Barcelos porque ela ia estudar aqui na IPCA, fazendo mestrado. Ela veio com visto de estudante. A família toda veio junto, o marido com visto também de acompanhante dela. E os filhos, ainda em idade escolar. E a gente se encontrou aqui em Barcelos e foi bem legal, porque agora tem uma nova amizade, né? Uma família aqui, agora que é uma nova amizade, e ainda por cima uma inscrita do canal. Muito legal, muito legal. Então, se quando você vier para Portugal, se você vier para Barcelos, fala comigo e a gente vai se encontrar aí para eu dar as boas-vindas para vocês aqui em Portugal. Vou deixar uma foto da família aqui com a gente, tá bom? Um beijo, então, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo do terceiro passo sobre passaporte. Tchau, tchau.